Oi, gente, bom dia. Eu estou fazendo assim porque eu quero que o som fique direito. No último que eu fiz com isso aqui, o som ficou meio baixo. Então eu vou ficar segurando um pouquinho, sei lá. Prosseguindo no Segue-me, de Emmanuel, eu abri o acaso e deu em As Forças do Amanhã. Vamos ler. Essa mensagem ela é baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E sobre isso Emmanuel diz: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Ah, se eu tivesse lido isso ontem. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautele-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Esse ponto, ele é uma boa introdução ao próximo estudo que nós vamos fazer na série Nosso Lar de André Luiz, que começará com uma análise introdutória do pensamento negativo para depois chegar no estudo que é o objetivo mesmo, que é a obsessão. E ele chama a nossa atenção aqui por isso, mesmo que você não tenha falado nada, só os seus pensamentos já estão atingindo quem está ao seu redor, não necessariamente seres humanos, tá? André Luiz, deixa eu ver se está aqui, porque eu já andei escrevendo algumas coisas. Ele fala em algum dos seus livros que nosso pensamento é um conjunto de micróbios. Eu acho que eu fiz isso no computador, não vou achar aqui. Vidas minúsculas, não fala micróbios não, mas eu falo micróbio porque micróbio não só no sentido negativo, né? Mas no sentido de vidas minúsculas. É um amontoado de vidas minúsculas que nós alimentamos. E se a gente alimenta muito de coisa positiva, nós vamos criar formas, né? Nós já vimos isso na forma de pensamento, que vão, inclusive, nos proteger. A gente é capaz de criar um ser. Isso não é nenhuma fantasia, nem um misticismo, não. Isso aí já era dominado pelos antigos mestres egípcios, tá? Por isso, as câmaras das pirâmides, elas eram, primeiro, antes, né, quando elas estavam sendo fabricadas, montadas, construídas, as pirâmides, os magos lá, os sacerdotes egípcios, eles iam para lá e ficavam trabalhando na fabricação de formas de pensamento que protegessem a câmara mortuária do faraó, certo? Então, não à toa, né, todos os que conseguiram abrir a câmara
Logo depois, eu não sei se também tem uma influência, não vou colocar isso só a conta de misticismo, se tem alguma bactéria do ar, né? Que estava ali fechada há tantos séculos, né? Talvez milênio. E a pessoa, ao contato com aquilo, desenvolveu doença. Mas logo depois, as pessoas que foram as primeiras a abrir as câmaras, né? Dos faraós, né? Que até hoje foram achadas, eles pegaram doenças e morreram logo depois. Então, alguns ocultistas, teosofistas, esotéricos atribuem isso às tais formas de pensamento que teriam sido plasmadas pelos sacerdotes egípcios. Não sei se é verdade, se é mentira, mas como eu sempre digo, está na geladeira e se for verdade, né? Eu acho só que essa informação ela é compatível com o que a gente fala das formas de pensamento e que nós vamos falar ainda, que eu já, inclusive, já comecei a fazer, né, o resuminho. E nesse resuminho ele fala disso também. E também o Valdo Vieira, essa semana eu assisti umas tertúlias do Valdo Vieira, e ele fala em alguns momentos que ao se desprender você tem que saber se aquilo que você está vendo é uma forma de pensamento ou é um espírito. Então, você é capaz de realmente criar seres com a forma do seu pensamento, ou animais, entendeu? Então, ele chega numa das tertúlias, agora eu não me lembro qual foi, a falar isso, que ao se projetar, né, lucidamente, você pode ter contato com formas de pensamento. Isso nas zonas mais infernais que ele denomina baratosfera, né? Então, eu acho ótimo esse termo, baratosfera, mas significa o quê? Pelo termo que ele dá, o que, que ele deve ter visto por lá, né? Nas zonas mais inferiores. Formas, pensamentos negativos, né? Então, nós temos que estar sempre vigilante com o pensamento, sempre. O pensamento é o gerador da palavra. O pensamento e a palavra são os geradores dos atos, né? Então, a gente tem que estar atento nesses três níveis, no que a gente pensa, no que a gente fala e como a gente age. E tudo que a gente faz reflete. Às vezes você não tem a intenção de machucar, às vezes você não tem a intenção de agredir, às vezes você está só brincando e a outra pessoa se ofende, a outra pessoa se magoa, né? Ela entende de uma outra forma e você sabe como começa a coisa, mas não sabe como a coisa termina. É como se fosse um dominó, né? Daqueles que vai dentro do efeito dominó, só que não planejado. Então, muitas vezes você vai fazer uma brincadeira e aquilo vai ter uma consequência terrível, né? É bom a gente estar sempre vigilante nos pensamentos. Deixa eu ver aqui como ele fala, né? O que são as forças do amanhã? As forças do amanhã são o quê? O que é uma força, né? Ela é um efeito do quê? De um impulso. Você faz um impulso e tira algo da inércia. Você injeta uma força, né? Para que alguma coisa se movimente. Então, quando você pensa, o seu pensamento, ele faz isso. Ele tem esse impulso de movimentar vibrações. Quando a gente controla o pensamento, principalmente quando sobre ele atua a nossa vontade consciente, nós temos um poder imenso de criar na nossa mente o nosso futuro. As coisas que a gente quer que aconteçam, a gente pode criar, entendeu? Nada das invenções científicas que tivemos antes não foi plasmada na mente dos cientistas, ok? Então, agora, quando a gente se deixa levar pelo automatismo, a gente está criando sem saber o que está criando. E aí a gente também não está sabendo a extensão do raio, né, que isso está influenciando o mundo, né? Lembremos aquela passagem que também está num dos estudos da forma pensamento, quando eles diziam assim, quem não estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, quem não estava na guerra, ou estava falando sobre a guerra, ou estava pensando na guerra. Raríssimos eram os que estavam orando, elevando pensamento, tentando botar uma luz na treva. Então, isso fazia com que aquelas forças
se aglutinassem ali, não só as forças maléficas geradas pelas formas de pensamento e tudo, como as próprias entidades trevosas fossem para lá para manter todo mundo sob domínio. E a coisa chegou a um ponto tal que os guias superiores mandaram tirar do astral, né, da Europa, e mandar para as Américas centenas e milhares de vítimas da guerra para poder não causar pestes e epidemias lá. Porque a contaminação das fontes de água e do ar por esses miasmas negativos era muito grande. E ninguém estava fazendo isso intencionalmente, né? Bastava as vibrações de medo, de dor, a revolta, né? O próprio ódio que estava sendo, né, colocado ali, o antissemitismo, a solução final de querer matar os judeus, de querer matar ciganos, de querer matar russos, né? Então, toda essa energia contrária às leis divinas, elas vão e contaminam as nossas formas de vida. Elas proliferam bactérias, elas proliferam micróbios, que vão o quê? Atingir a nós mesmos, né? E é necessário muito esforço para a gente sair dessa roda viva que é o pensamento negativo. Hoje nós estamos vivendo esse período também, né? Eu vejo muita gente apreensiva aí com o nosso futuro no Brasil, né? Com as perspectivas assim bem sombrias no Brasil e no mundo. E o Valdo Vieira falou uma frase numa das tertúlias que eu vi essa semana que eu gostei, com muito carinho, eu agasalhei. Ele diz: qualquer centelha de luz que seja acesa por qualquer culto, por qualquer crença, por qualquer trabalhador do bem, é muito bem-vindo nos tempos atuais. Não só a luz do consolo, do consolador, como a luz do esclarecimento. Qualquer palavra que traga esclarecimento, elevação de espírito, é muito bem-vinda. Então, isso é um convite a todos vocês que estão aí que nem eu, olhando para este mundo, se achando um ser de fora, não estando adequado a essa negatividade. Vamos acender os nossos pirilampos. Não à toa, né? O nome da página é Pirilampo. Porque cada um de nós tem uma luzinha pequena. Sejamos a luz do mundo, sejamos o sal da terra, né? Levemos a luz aonde tem treva e não deixemos perecer a mensagem de Cristo, né? Por isso o sal da terra, que é o que conserva quando em volta está tudo apodrecendo, tá? Esse é um convite que eu faço, que Jesus já nos fez há muito tempo, que os grandes espíritos luminares vieram fazendo, a Falange do Espírito da Verdade veio reforçar, e eu estou humildemente aqui me apresentando como voluntária para fazer isso, não só através dos vídeos, mas no pouquinho que eu posso no raio de ação onde eu tenho, seja com os animais, seja no meu jardim, seja com as pessoas no meu círculo de amizade, onde eu puder levar uma palavra, eu estou levando. Faça isso também, é um apelo que eu faço, nem que seja doar sei lá, um Capstar, que é um remédio, um comprimidinho assim para tirar pulga de cachorro e de gato. Doa para um centro aí que cuida de animais, né? Uns protetores, ou uma ração, ou vai fazer uma visita a um doente, ler um livro a um cego. Existem muitas formas da gente ajudar e trazer luz sem precisar botar dinheiro, viu, gente? Um sorriso para uma pessoa que você passa na rua. Eu, às vezes, faço isso muito quando eu estou indo para o Rio fazer minha perícia. Eu olho, assim, aquelas pessoas com cara de sofrida, às vezes, dentro do metrô, né? Aí eu olho e fico mentalizando ali Jesus sobre ela, os espíritos aliviando aquela dor, porque a gente vê claramente que a pessoa está em sofrimento interno, né? E aí ninguém precisa saber, não é? Você sozinho faz a sua prece ali, já fica emanando para aquela pessoa o melhor que puder, para que ela vença esse sofrimento que ela está passando. Isso não demanda dinheiro, só demanda você ter boa vontade e sensibilidade de olhar para o outro, tirar um pouquinho o olhar do nosso umbigo. Tá bom, crianças?
Um beijo amoroso da Lelê.